Olá pessoal, eu vim aqui gravar um vídeo que eu estava devendo, que é sobre o vestibular da UES. A gente teve agora, recentemente, a primeira fase do vestibular 2024.2 da UES. E eu acho que era pertinente falar um pouquinho sobre a minha aprovação lá. Eu passei em medicina em segundo lugar no campus de Quixeramobim. Eu ainda estava no terceiro ano do ensino médio, eu tinha 16 anos. Eu acabei não entrando na faculdade assim que eu passei. Eu continuei estudando para o Enem e para outros vestibulares que eu ia fazer também, porque a minha primeira opção não era a UES. E também ia ser um pouquinho complicado entrar na justiça para entrar na faculdade. Vou falar um pouquinho sobre a prova e sobre a quantidade de acertos que eu tive. A prova da UES é constituída de duas fases. A primeira fase, ela é geral, é igual para todos os inscritos, e a segunda fase é específica para o curso que você escolher. Como eu fiz medicina, minha segunda fase era constituída de 20 questões de biologia, 20 questões de física e 20 questões de química, fora a redação. A primeira fase, ela é geral para todo mundo e tem vários assuntos diferentes. Na primeira fase, eu acertei 77 questões de 85. Eu acabei gabaritando geografia, inglês, química, biologia, educação física, filosofia e sociologia. Inglês, antes de fazer a prova, eu tinha me planejado para gabaritar inglês, porque inglês era uma área que eu estava com facilidade. As questões de inglês da UES eu achava simples e eu consegui gabaritar, segui meu plano. Biologia eu também estava achando tranquila, estava com esse objetivo. Educação física eu também queria gabaritar tudo, né? Mas estava no meu planejamento. Geografia eu estava com dificuldade, porque eles cobram muitos conteúdos voltados à geografia do Ceará. E eu não sou do Ceará, eu sou do Piauí. E aqui também não tem tantas aulas específicas voltadas para a UES, voltadas para a geografia do Ceará, voltadas para a história do Ceará. Então foi até um pouco que surpresa eu ter gabaritado, felizmente, geografia. Sobre a minha segunda fase, o primeiro dia ele é tranquilo. A gente tem a primeira fase, passa um tempinho, a gente recebe o resultado bem em cima da hora que a gente passou para a segunda fase. Eu decorei o meu gabarito, eu decorei as questões que eu marquei na primeira fase, as 85 questões, e aí eu sabia que eu tinha acertado 77. Nem todo mundo teve essa habilidade de decorar todas as questões que marcou, né? Só que se você fica bem na linha de corte, sei lá, 65, 68 questões, talvez você devesse, talvez decorar o gabarito fosse melhor, né? Então, eles não deixam a gente levar o gabarito, o nosso caderno de provas para casa, e eu decorei todas as alternativas que eu marquei, conferi as minhas respostas, deu 77. Aí eu já comecei a estudar para a segunda fase, eu comecei a estudar para a redação, comecei a fazer muita prova anterior, eu fiz muita prova anterior, tanto da primeira fase quanto da segunda fase. Como a UES tem duas provas por ano, a gente tem um acervo muito grande de provas da UES. E aí eu comecei a fazer a redação da UES, ela não é que nem Enem, ela é bem diferente, ela tem menos linhas, se eu não me engano, e ela cobra tipologias diferentes do Enem. Eu lembro que no ano que eu fiz, eu escolhi o tipo artigo de opinião. Tinha também um relato pessoal, mas eu fiquei um pouquinho com medo, eu preferi escrever o artigo de opinião. Eu fiquei com 56,5 de 60 na redação. Em biologia eu acertei 20 de 20. Em física eu acertei 17 de 20. Em química eu acertei 16 de 20. Essa segunda fase me deu um pouquinho de medo, principalmente na prova de física, porque às vezes tem umas questões bem cabulosas em física da UES, eles sabem como fazer questões difíceis, mas eu consegui aí 17 de 20, uma pontuação boa. E biologia eu gabaritei, química 16 de 20, podia ter sido um pouquinho melhor, né? Mas passei em segundo lugar, passei bem,
então não tenho o que reclamar. Sobre a redação, fiquei com 56,5. Eu mandei recurso para eles, eu falei com o meu professor de redação, ele falou que estava errada essa pontuação que eles me deram, porque eu tive 2 erros gramaticais e um erro que eles consideraram de desvio da tipologia que eles pediram. Só que não teve esse desvio. Não achei nada que comprovasse que eu tinha feito algum desvio do tipo textual que eles tinham pedido para escrever. E eu enviei o recurso, mas eles não acataram. A gente pode enviar recurso e a réplica. Então é muito bom isso, a gente pode enviar recurso 2 vezes, mas só pode enviar nessa segunda vez se já tiver enviado na primeira. Eu enviei recurso também na primeira fase para questões de português. E isso foi bastante positivo, eu consegui aumentar uma questão, eu acho, porque a UES, ela tem um histórico de errar questões, fazer algumas questões assim meio incoerentes, então vale a pena você conversar com seus professores e tentar enviar caso você ache uma questão muito estranha. Nesse último ano, eu acho que teve 7 questões anuladas. Isso é chato, né? Porque aí acaba que a nota de corte aumenta. Sem motivo, porque era para as questões não serem toda hora anuladas, né? E eu também vi recurso para biologia, porque eles cobraram assuntos que eram de ensino superior, não estava no edital deles. Não, nós, estudantes de ensino médio, não precisamos saber conteúdos de ensino superior. Agora eu estou no ensino superior, mas na época eu não estava e nós não precisamos saber, né? A pontuação é calculada assim. A pontuação da primeira fase é duplicada por 2. Aí eu fiquei com 154. 77 vezes 2, 154. E a pontuação da segunda fase já é padronizada. A pessoa do primeiro lugar tirou 294,86. Eu, que passei em segundo lugar em medicina que Xeramobim, tirei 291,66. E aí é na padronização no cálculo deles, né? Acho que era isso que eu tinha para falar. Eu não sei se eu já falei, mas a educação física é um diferencial da UES. Outros vestibulares não costumam cobrar, sim, educação física, tal como a UES. A UES obrigatoriamente vai ter educação física. O Enem, ele cobra ali metido em linguagens, mas na UES é 100% educação física. A UES é uma prova bastante conteudista e eu acho que ver as provas anteriores vale muito a pena porque te dá uma base dos assuntos que eles gostam de cobrar. E era isso. Tchau!